Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é 16 de novembro, sábado. Neste trimestre, nosso foco será o estudo de temas do Evangelho de João, uma obra-prima escrita com a orientação do Espírito Santo. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 5, versículo 36, onde lemos: Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é Cumprindo as Profecias do Antigo Testamento. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Jesus, nesta semana, ao estudarmos Tua Palavra, pedimos que nos guies em cada passo. Sabemos que as Escrituras do Antigo Testamento apontavam para a Tua vinda e que todas as profecias se cumpriram em Ti, o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mesmo assim, muitos não te reconheceram, mesmo estando tu entre eles, realizando obras de amor e poder. Senhor, ajuda-nos a aprender com os erros daqueles que te rejeitaram. Que o Espírito Santo abra nossos olhos e corações para que possamos te ver e te aceitar plenamente, sem moldar-te às nossas expectativas, mas seguindo-te em verdade e amor. Que este estudo nos aproxime de ti e nos revele mais sobre teu caráter e tua missão. Fortalece nossa fé e permite que nossa compreensão se aprofunde, para que possamos viver como testemunhas de que Tu és o Cristo, o Salvador prometido. Em Teu nome santo e precioso, oramos. Amém. Hoje, vamos nos debruçar sobre um tema fundamental para nossa fé e compreensão das Escrituras: Jesus, o Messias, e o porquê de muitos não terem reconhecido sua presença. No Evangelho de João, vemos uma afirmação surpreendente que é o ponto de partida da nossa reflexão. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. João, capítulo 1, versículo 10. Como pôde o Criador estar entre sua criação e ela não o reconhecer? Em nossa conversa de hoje, vamos explorar o que esse versículo significa, examinar como João retrata Jesus como o Messias e refletir sobre o que podemos aprender com aqueles que rejeitaram Jesus, para que não venhamos a cometer os mesmos erros. O Evangelho de João, diferente dos outros evangelhos, é muito focado em apresentar a divindade de Jesus e em demonstrar, através de seus atos e palavras, que ele era de fato o Messias, o esperado Hamashiach. A palavra Mashiach vem da raiz hebraica Mashak, que significa ungir. Portanto, Hamashiach se refere ao ungido, título usado para designar aquele que é consagrado por Deus para uma missão especial. No contexto judaico e cristão, este termo é usado para descrever a figura prometida que traria redenção e salvação. No cristianismo, Jesus Cristo é reconhecido como o Hamashiach, o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento, aquele que veio cumprir a missão de salvar a humanidade. Ele é identificado como o ungido de Deus, enviado para redimir os pecados e oferecer a vida eterna aos cristãos. O próprio João nos diz que escreveu seu evangelho para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. João, capítulo 20, versículo 31. Cada milagre, cada sinal, cada ensino de Jesus, registrado ali, não está apenas para contar uma história, mas para revelar quem ele é. Em João, capítulo 1, versículo 10, temos um grande paradoxo. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Aquele que criou o universo, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, estava agora vivendo entre os homens. Ele nasceu em Belém, cumprindo as profecias, como lemos em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele veio de maneira humilde, como um de nós, para que os judeus, e todos nós, pudéssemos reconhecê-lo. Mas, mesmo com os sinais poderosos que Jesus realizou, curas, ressurreições, a multiplicação dos pães e tantas outras obras milagrosas, muitos não o reconheceram. E isso é verdadeiramente surpreendente. Jesus trouxe a luz ao mundo, mas como João registra em João, capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eles esperavam um Messias que se encaixasse em suas próprias ideias e esperanças de libertação política e militar. Muitos queriam um rei terreno,
alguém que os livrasse do domínio romano, não alguém que lhes mostrasse o caminho da redenção espiritual. Essa rejeição é ainda mais trágica quando lembramos que as escrituras do Antigo Testamento já apontavam para o Messias de forma clara e detalhada. Os profetas haviam profetizado sobre ele, sua vinda, seu sofrimento, seu papel como o Cordeiro de Deus. Mas mesmo com todas as evidências e todos os sinais, muitos persistiram em rejeitá-lo, mantendo-se cegos à verdade que estava diante deles. Então, o que nós, que vivemos tantos séculos depois, podemos aprender com esses erros? Primeiramente, precisamos reconhecer que o perigo de não entender a verdadeira natureza de Cristo e sua missão continua a existir hoje. Muitas vezes, corremos o risco de moldar Jesus conforme nossas próprias expectativas, buscando nele respostas que queremos ouvir, ao invés de entender sua verdadeira mensagem de transformação e arrependimento. João nos ensina, através de seu evangelho, que Jesus não veio apenas para satisfazer desejos humanos, mas para cumprir um propósito eterno e profundo de reconciliação entre Deus e a humanidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ao refletirmos sobre aqueles que rejeitaram Jesus, devemos examinar nossos próprios corações e nos perguntar: será que estamos, de alguma forma, fechados para o Messias? Será que temos aceitado Jesus por completo, como ele é, ou apenas como queremos que ele seja? E por fim, a rejeição de Cristo nos alerta sobre a necessidade de estudarmos as Escrituras com diligência e um coração aberto, que possamos buscar uma compreensão completa e verdadeira da Palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo nos guie e nos revele a verdade, para que não caiamos na armadilha de moldar o Salvador segundo os nossos próprios desejos, mas que possamos reconhecê-lo e segui-lo como ele realmente é. Hoje, vamos analisar um trecho inspirador do livro Exaltai-o, que foi escrito por Ellen White. Neste texto, publicado no dia 23 de janeiro, encontramos uma profunda descrição de Jesus como o restaurador, o caminho, a verdade e a vida. É uma passagem que nos faz pensar sobre a autoridade e a compaixão de Cristo, sua missão e o impacto que ele tem na vida de cada um de nós. Vamos ler o texto na íntegra e, em seguida, refletir sobre seu significado. Abre aspas. O Filho de Deus veio ao mundo como restaurador. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Toda palavra que proferiu era espírito e vida. Ele falava com autoridade, ciente de seu poder para abençoar a humanidade e libertar os cativos presos por Satanás, ciente também de que por sua presença traria ao mundo plenitude de alegria. Almejava ajudar todo membro da família humana oprimido e sofredor e mostrar que sua prerrogativa era abençoar, não condenar. Cristo apropriou-se distintamente do direito à autoridade e lealdade. Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. João, capítulo 13, versículo 13. Um só é o guia de vocês, o Cristo. Mateus, capítulo 23, versículo 10. Assim ele manteve a dignidade que pertencia a seu nome, e a autoridade e poder que possuía no céu. Houve ocasiões em que falou com a dignidade de sua própria e verdadeira grandeza. Quem tem ouvidos para ouvir, disse ele, ouça. Mateus, capítulo 11, versículo 15. Nessas palavras, apenas estava repetindo a ordem de Deus, quando de sua excelsa glória, o infinito declarara: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Mateus, capítulo 17, versículo 5. Ao estar entre os carrancudos fariseus, que procuravam fazer notar sua própria importância, Cristo não hesitou em comparar-se com os mais distintos homens representativos que haviam andado na terra e reivindicar preeminência sobre todos eles. Ellen White nos diz que Cristo tinha ciência de seu poder para libertar cativos e abençoar a humanidade. Ele veio não para condenar, mas para salvar e abençoar. Isso é muito significativo para nós, pois muitas vezes podemos esquecer que o coração do Evangelho é o amor e a compaixão. Jesus não veio ao mundo para apontar os erros dos homens, mas para mostrar um caminho de redenção e transformação. Seu desejo era trazer plenitude de alegria a todos que se encontravam oprimidos e sobrecarregados. Ao citar Jesus dizendo: Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. E um só é o guia de vocês, o Cristo. Ellen White nos lembra que Jesus tinha plena consciência de sua identidade e missão. Ele sabia que possuía autoridade celestial, e essa autoridade não era algo que ele impunha com arrogância, mas que exercia com humildade e firmeza. Isso é um exemplo para todos nós, mostrando como o verdadeiro poder é exercido em serviço e amor. Em outra passagem, Jesus diz: Quem tem ouvidos para ouvir,
ouvir, ouça, chamando a todos a prestar atenção em suas palavras, pois elas vêm diretamente do Pai. Ellen White destaca ainda a reação de Jesus diante dos fariseus, que frequentemente o criticavam e tentavam minar sua autoridade. Mesmo em situações de confronto, Jesus não hesitava em afirmar sua posição única e seu papel divino. Quando o Pai diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado", escutem o que ele diz. Deus está declarando a singularidade de Jesus como o Redentor e único mediador entre Deus e os homens. Isso coloca Cristo acima de qualquer figura humana, reafirmando que ele é o cumprimento de todas as promessas e profecias do Antigo Testamento. Ao final de nossa reflexão, vemos que este texto é um lembrete poderoso da missão e da autoridade de Jesus como o Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho para o Pai, o único que nos oferece a verdade plena e a vida eterna. Jesus veio ao mundo para restaurar, curar e libertar, e sua autoridade e compaixão são evidências de seu amor incomparável. Que possamos, como adventistas do sétimo dia, reconhecer e nos submeter à autoridade de Cristo em nossas vidas, vivendo de maneira que reflita o caráter de nosso Salvador. Ao final desta lição, lembremo-nos do apelo de Deus para que escutemos a Jesus em tudo que ele nos ensina. Que essa mensagem possa tocar nossos corações e nos inspirar a seguir firmemente o caminho que é Jesus. Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio. Espero que nossa reflexão sobre a rejeição a Jesus e o papel de João em apresentar o Messias nos inspire a buscar uma fé mais sólida e verdadeira. Que possamos, como João, ver Jesus em sua plenitude e segui-lo com um coração sincero e transformado. Nos vemos no próximo episódio do Minuto Escola Sabatina. Na próxima lição, vamos explorar o tema Sinais, Obras e Maravilhas. Se você foi abençoado por essa lição da Escola Sabatina, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Juntos, podemos fazer a diferença e cumprir a missão que Cristo nos confiou: anunciar ao mundo o seu amor incondicional e a promessa de sua breve volta. Até o nosso próximo encontro.